O Gravação. som do Dr. Jacques está ruim, né? Tá baixo? Gravando. Bom dia a todos. Hoje estaremos dando continuidade ao curso ministrado pelo nosso brilhante Dr. Frederico Alvim, e o tema do qual estamos tratando seria o abuso de poder e as condutas vedadas. E eu entendo que é um tema muito instigante, é um tema que, em tempos de pandemia, em tempos normais, já traz um olhar mais especial, e agora, em termos de pandemia, a gente tem que tratá-lo com mais especialidade ainda. Eu faço, até abro um parênteses aqui para citar o Augusto Cury, o Vendedor dos Sonhos, que ele fala sobre o poder. Para criar um Deus, basta uma dose de carisma e de liderança num ambiente de estresse social. Cuidado, o sistema dá, mas também tira, em especial nossa humanidade. Os tempos de crise são tempos de mutação para o bem ou para o mal. E ele arremata: a maioria das pessoas está despreparada para assumir o poder. O poder faz despertar fantasmas que estão escondidos debaixo do manto da humildade. O fantasma do autoritarismo, do controle, da chantagem, da necessidade de aplauso. O poder na mão de um sábio o torna um aprendiz. Nas mãos de um astuto o torna um ditador. E digo isso porque entendo eu, que a tendência do ser humano, de quando está com poder, é abusá-lo disso. E por isso nós temos meios de coibi-los através do abuso de poder, da Lei 6490 e também das condutas dadas. Então, é um tema que particularmente me chama muita atenção, e passo agora as boas-vindas ao nosso professor Frederico Alvim, nosso colega de ADAVEP. O currículo já foi amplamente debatido, exteriorizado na aula. Fique à vontade. Obrigado, Dr. Jackson. Eu lamentei agora não já ter publicado o meu livro de abuso de poder, porque se não tivesse publicado ainda, eu acho que eu ia trocar a epígrafe. Porque essa citação aí foi cirúrgica, muito boa. Bom dia, pessoal. Janes, eu fiquei com a dúvida. Nós temos promotores também, né? Temos sim, são juízes, promotores e também tem advogados também participando do curso, tá? Servidor, juiz, promotor e advogados. Maravilha, porque você já deve ter notado que eu tenho uma pegada muito liberal e provavelmente na primeira aula eu devo ter complicado a vida dos promotores aí, né? No sentido de que eu venho frisando que a cassação é regra de exceção, mas quero dizer que vou atender às necessidades do Ministério Público hoje, na medida em que em um momento ou outro eu vou dar dicas de como é que a gente pode proceder para auxiliar o judiciário, né, no encontro da gravidade das circunstâncias, que é medida sine qua non para que a gente tenha decisões legítimas de cassação. Então, em um momento ou outro aqui, discutindo o fenômeno do poder como um todo, e mais especificamente hoje a gente vai entrar no abuso de poder econômico, eu vou dizer uma ou outra coisa que os advogados que estiverem militando, e notadamente os membros do Ministério Público, vão poder ressaltar determinados aspectos desses comportamentos sociais que elevam o índice de reprovabilidade, portanto, de gravidade dessas respectivas práticas. Bom, mas pegando o gancho no finalzinho da aula de quarta-feira, eu volto a lembrar que as eleições, a legitimidade eleitoral, ela convive em termos relativamente tranquilos com a presença do poder nas eleições. As eleições não são senão um jogo de poder e, portanto, não é de se estranhar que os candidatos usem as armas de que dispõem para tentar vencer essa disputa sobre uma disputa de influência sobre a captação das preferências dos eleitores, dos votantes, né? Então, a presença de fatores de poder não pode e nem deve ser completamente excluída do plano das competições eleitorais, porque a gente já viu que há determinados fatores de poder que são essenciais para que a gente possa
inclusive falar em disputa. Não dá para falar de eleição sem a presença de dinheiro, né? Porque os candidatos têm que aparecer, têm que se comunicar e etc. Não dá para falar de eleição sem a presença do poder midiático, porque a gente precisa que todos os eventos relacionados com a disputa eleitoral, né, ganhem holofotes para que cheguem ao conhecimento do cidadão. Sem isso, a gente não teria, né, o tão prezado voto consciente que está na base, né, da construção da democracia liberal. Se a gente pensa no tão discutido atualmente abuso de poder religioso, a gente vai também compreender que não dá para excluir a religião do plano das competições eleitorais, porque quando a gente fala de eleições, a gente não está fazendo outra coisa senão coletivamente buscar os melhores caminhos da sociedade, e não existe bom caminho, entre aspas, para a pilotagem do nosso futuro que não tenha uma base ética, uma base filosófica de cunho religioso, porque o próprio Estado constitucional deriva historicamente de princípios que provêm lá dos auspícios do cristianismo, né? Então, se o poder é normal nas eleições, a gente tem que tentar compreender quando é que a aplicação do poder se revela anormal, né, no cenário desses certames que a gente está investigando. E, basicamente, vou repetir aqui, porque talvez alguns colegas que estão participando desse curso não participaram do nosso curso de propaganda. Geralmente, o que faz com que um poder seja apreciado como ilícito dentro de uma eleição pode ser uma questão relacionada com a sua origem, pode ser uma questão relacionada com a sua forma de exercício, pode ser uma questão relacionada com a intensidade em que esse poder se apresenta numa competição eleitoral. Então, a gente viu que há fatores de poder que são absolutamente admissíveis, e quanto a esses a gente não tem restrição nem regramento nenhum, né? A gente está falando aí da capacidade cognitiva dos candidatos, a sua capacidade de se comunicar, o histórico de vida. Isso tudo é coisas que trazem vantagens para o jogo, mas que são vantagens absolutamente normais e não sujeitas a nenhuma limitação. Nada obstante, nos toca notadamente a área cinzenta, a área daquelas vantagens que em princípio são ilícitas, mas que a gente não pode excluir por completo, porque sem a presença desses elementos a gente nem conseguiria fazer eleição. Falo especificamente da questão relacionada com o poder econômico, também com o poder de comunicação, o poder midiático, uso indevido dos meios de comunicação, e o que eu digo aqui também vale para o abuso de poder religioso, que segue em voga aí, embora o TSE tenha rechaçado por hora a possibilidade de glosa de abuso de poder religioso como uma figura ilícita autônoma, o que não quer dizer que a discussão em torno do abuso de poder religioso tenha sido apagada, né, do plano do contencioso eleitoral, porque segue válida a jurisprudência firmada a partir do precedente do ministro Henrique Neves, num caso lá de Rondônia, ali por volta de 2015, 2016, no sentido de que o abuso de poder religioso pode sim ser apreciado pela Justiça Eleitoral, desde que ele venha a lume em conexão com uma outra forma típica de abuso de poder, né? Então, por hora, o TSE falou que discutir abuso de poder religioso isoladamente não rola, mas se a gente tiver um caso em que, por exemplo, uma igreja botou grana para jogo, botou sua estrutura para jogo para auxiliar um candidato, abuso de poder religioso que não está previsto, mais um abuso de poder econômico que está previsto, havendo um entrelaçamento, isso sim é possível de ser questionado. Mas, enfim, se a gente pega o exemplo do dinheiro, a gente vai ver que o problema do abuso de poder pode estar na sua origem. Então, o candidato pode usar a sua fortuna nas suas eleições? Pode. A fortuna própria é uma fonte de origem lícita, mas há fontes de origem ilícitas, as chamadas fontes vedadas de financiamento de campanha, que estão lá no artigo 24 da Lei das Eleições, ali ou 26, no 24 ou no 26, a gente vai ter ali que as organizações religiosas não podem doar, que os sindicatos não podem doar, que a gente não pode ter fonte de recurso
de origem estrangeira. Então, o elemento econômico, em princípio, é lícito, mas ele pode se deslegitimar por um problema de origem. Não se sabe de onde a fonte de financiamento de campanha é uma fonte irregular. Por outro lado, a gente pode ter dinheiro que, em sua origem, é um dinheiro lícito, por exemplo, dinheiro que provenha da fortuna do próprio candidato, mas ele pode se deslegitimar por um problema de forma. Ora, ele não foi declarado, ou alega-se que o dinheiro é do candidato, mas ele não tem lastro econômico, patrimonial, para provar que aquele dinheiro realmente era um dinheiro que era dele e etc. Ou qualquer outro dinheiro que não transite em conta, por exemplo, a forma de uso é que tira isso do campo do lícito e joga lá no campo da antijuridicidade. O problema, por outro lado, pode ser ainda ao nível da intensidade. Às vezes a gente tem uma grana que tem origem lícita, grana do próprio candidato, que foi usada de uma forma correta, por exemplo, transitou pela conta e foi todo registrado, mas o problema está na intensidade, o cara estourou o teto, gastou mais do que podia gastar. O mesmo raciocínio se aplica ao uso indevido dos meios de comunicação, né? A gente parte do princípio de que a legitimidade eleitoral deveria conviver com uma ideia de uma cobertura equilibrada e paritária no seio da imprensa, mas nós sabemos por investigações empíricas que a imprensa brasileira é tomada de um pragmatismo que a faz oscilar, a depender das eleições para um lado ou para o outro, mas sempre em um prejuízo mais ou menos intenso aquele índice de cobertura absolutamente igual que a gente deveria esperar. Mas a cobertura jornalística desequilibrada não é em si um ilícito ex ante. Pode se tornar ilícito. Por quê? Porque depende da origem. Se a gente tem um jornalismo tendencioso cuja origem é algum meio de comunicação que funciona sob o regime de concessão de serviço público, rádio ou televisão, ali a gente tem no artigo 45 da Lei das Eleições a obrigação de tratamento isonômico. Então, rádio e TV não podem pender a balança para o lado de ninguém. Qualquer favorecimento, em sua origem, é um favorecimento ilícito. Por outro lado, os veículos de comunicação escrita, sejam os veículos impressos, sejam os veículos escritos que estão na internet, por não funcionarem sob o regime de concessão de serviço público, não tem essa obrigação de um tratamento absolutamente equilibrado entre todos. E, portanto, um ou outro desvio não é, por conta da origem, ilícito. E quando a gente discutiu semanas atrás a questão do abuso religioso lá no TSE, o ministro Fachin, seu complemento de voto, foi dizer justamente esse, né? Que ele proferiu um voto que foi muito distorcido na imprensa. Depois do voto do ministro Tarcísio, ele complementou seu voto para explicar que o problema nunca foi a origem, porque a origem estava muito bem assentada no seu voto inicial, que é absolutamente legítimo que as organizações religiosas pretendam influir na política. O princípio da laicidade estatal não determina que as religiões fiquem isoladas no mundo metafísico. Elas podem muito bem perseguir seus interesses e tentar mudar a realidade de acordo com os seus princípios dogmáticos à vontade. O problema aí seria na forma ou na intensidade. Bom, ainda no âmbito do problema do poder midiático, a gente então pode ter uma origem que é lícita, né? Por exemplo, propaganda na imprensa escrita, jornais, revistas, ou pode ter um problema, então, que na origem é lícito, mas que se desvirtua por uma questão de forma, né? Jornal e revista pode sim tomar partido, mas isso tem que ficar claro para todo mundo e tem que sair no formato de editorial. O favorecimento disfarçado através da edição seriada de reportagens que beneficiam uma candidatura ou prejudicam outra, não pode. Então aí a gente tem uma coisa que em princípio era legal, mas que por um desvio de forma acabou caindo no campo das práticas que não são admitidas. E por fim, pode ser uma questão de intensidade, né? O jornal pode pender para um lado, o jornal escrito, ele faz isso no editorial, mas aí tem um exagero. E aí o exagero também já não é tolerado. E qual é o limite da tolerância jurídica?
O limite da tolerância jurídica é a preservação do coraçãozinho, da legitimidade eleitoral. Porque nunca percam de mente que a gente está tratando aqui eminentemente da ação de investigação. A gente está discutindo o direito material agora, mas um direito material que é buscado, a sua efetivação é buscada pela via processual através de duas ações típicas: ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo. E quando a gente a gente está tratando dessas duas ações, o bem jurídico que é tutelado, lembra da minha pontezinha de Lego? O bem jurídico tutelado é a ponte como um todo, é o edifício da legitimidade eleitoral. O limite da tolerância está, portanto, do ponto de vista teórico, no grau de resistência dessa ponte. O quanto essa ponte resiste diante de fatos que a afetam de alguma forma. Então, a preservação é essa. O limiar permissivo é considerado transposto quando fique comprometida a legitimidade do pleito como um todo. Você olha para aquele conjunto de fatos que aconteceram dentro da eleição e fala, olha, realmente essa é uma eleição cujo resultado não pode ser aceito. Agora percebam, e aí já vai a primeira dica para que fiquem atentos os membros do Ministério Público, por exemplo. O direito processual eleitoral brasileiro tem alguns problemas, e um dos seus grandes problemas além daquela questão de que o registro de candidaturas é sempre apreciado em looping, de maneira que a gente tem uma dificuldade muito grande de estabilizar a demanda, né? Porque você pode questionar o registro em ARC, esse cara pode ter sido eleito, aí lá no RCD você vem discutir de novo o registro do cara, né? Um negócio meio que não faz sentido. Outro grande problema é que a gente tem um grande conjunto de intersecções entre ilícitos que são muitíssimo parecidos, quase irmãos siameses, mas que contam com instrumentos processuais distintos que têm pressupostos para o acatamento igualmente diferentes. Então, por exemplo, se a gente trata do abuso de poder econômico, nós temos figuras irmãs do abuso de poder econômico. As duas grandes figuras que são irmãs do abuso econômico seriam lá no artigo 30A da Lei das Eleições, né? A representação por captação ilícita ou gasto ilícito de recursos, e lá no 41A, a captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos. Como é, Fred? O que eu tenho que fazer? Eu tenho um cara aqui que está pegando dinheiro onde não pode, ou está gastando dinheiro de um jeito que não pode, ou eu tenho um candidato aqui no meu município que está comprando voto e etc. Quando é que eu vou entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral? Quando é que eu vou entrar com uma representação, seja pelo 30A, no primeiro exemplo que eu dei, seja pelo 40A, no segundo exemplo que eu dei? Ora, eu recomendo que vocês entrem com tudo e façam acumulação de demandas, que é perfeitamente possível. E a grande vantagem da acumulação de demandas é a seguinte, que embora os ilícitos sejam muito parecidos, quando você entra com uma ação de investigação judicial eleitoral ou com uma ação de impugnação de mandato eletivo, você está tutelando a legitimidade das eleições como um todo. E você tem como um ônus previsto normativamente, você tem um ônus de provar a gravidade das circunstâncias, ou seja, dizer que a gravidade das circunstâncias foi tamanha que o resultado daquela eleição, aquela reeleição foi globalmente invalidada. A vantagem que você tem no caso do 30A e no 41A é que aqui no 30A você está tutelando a liberdade, a igualdade de oportunidade entre os candidatos, e lá no 41A você está tutelando a liberdade para o exercício do sufrágio. Volto à ponte. Se na AIGE a análise é de gravidade e só circunstâncias excepcionalmente cavernosas permitem dizer a você que a ponte caiu como um todo, quando você tem o artigo 30A ou 41A, a análise não é uma análise de gravidade. A análise é uma análise de proporcionalidade. E se você conclui que, embora não se possa dizer que o edifício como um todo caiu, um de seus pilares foi proporcionalmente muito afetado, você tende a lograr a possibilidade de êxito na cassação do candidato e, eventualmente, na imposição de multa, quando a gente esteja tratando de uma
dessas ações que prevêem multa. Por exemplo, se você entrar com a ação de investigação judicial, você só vai conseguir cassar e declarar inelegibilidade. Se você vem pelo 41A, você consegue, inclusive, a aplicação de multa e etc. Mas a questão também não é tão simples, a gente tem requisitos diferentes e, no caso da ação de investigação judicial eleitoral, como você está dizendo que o edifício ruiu, pouco interessa a participação direta ou indireta do candidato. Se você não tem provas, não tem elementos e sabe que não vai conseguir elemento suficiente para provar que o candidato que você está mirando participou, anuiu ou tinha ciência inequívoca dos atos, a AIGE ainda é um instrumento possível. Porque a AIGE é um instrumento que, embora todo o direito eleitoral sancionatório, como é próprio de todo direito eleitoral, todo direito sancionatório de todos os ramos, direito sancionatório administrativo, etc., aqui no direito eleitoral, então, toda ação que visa aplicar alguma penalidade a um candidato, ela tem, sim, uma dimensão punitiva. Mas quando a gente trata dessas duas ações constitucionais, AIGE e AIME, a gente tem ao lado da dimensão punitiva uma dimensão tutelar, que lhe é maior. E a nossa preocupação aqui, nessas duas ações, não é ferrar ninguém, é só evitar que a gente não emposse candidatos que venceram eleições que não têm um mínimo de sustento material do ponto de vista da retidão entre a vontade do povo e o resultado das urnas, a vontade autêntica do povo e o resultado que foi expressado nas urnas. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas vejam, então, que no caso da AIGE, embora você não tenha o ônus de provar participação, você tem o ônus de provar gravidade. Mas se a participação ela é cravada de forma direta, você tem muitos elementos para provar a participação, aí show. 30A e 41A vão ser muito bons, porque o teu ônus de provar a gravidade é menor. Você não precisa provar que a ponte caiu, você só precisa provar que um dos seus pilares, que pode ser a legitimidade, a liberdade para o exercício do voto, ou a igualdade de oportunidades entre os candidatos, foi afetada de forma muito contundente. E o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, o paralelo do 30A com o 41A, com o abuso de poder econômico, vale também para o paralelo entre as condutas vedadas a agentes públicos e o abuso de poder político. Perfeito? Bom, para fechar então essa primeira partezinha da aula, temos que as eleições elas vão ser sempre marcadas por um desequilíbrio relativo, as eleições vão ser sempre eivadas de imperfeições, né? Nem lá na Suécia, que tem o ranking que lidera o ranking de qualidade eleitoral da Universidade de Harvard, nem lá na Suécia a gente tem eleições perfeitas, imagina aqui no Brasil. Né? Então, não é o fato de encontrar uma ou outra irregularidade não nos autoriza automaticamente a cravar a impossibilidade de validação dos resultados. A gente precisa de coisas que são muito mais, porque a vontade, no direito eleitoral estrangeiro, fala-se no princípio da preservação da vontade eleitoral, ou princípio da proibição do falseamento eleitoral, no caso dos autores espanhóis. Tudo isso muito válido aqui. A ideia é o seguinte: você só anula uma eleição quando não haja dúvida alguma de que aquelas práticas falsearam a vontade popular. Que sem a presença, né, você faz uma análise de uma análise de negativa contrafactual. Quer dizer, você olha para o pleito e imagina que aquelas práticas ilícitas não ocorreram. E se por esse raciocínio você chega à conclusão de que sem a intervenção daquelas práticas a gente teria um outro destino, aí sim você está no caminho certo para prolatar uma decisão de cassação. Fechado isso, agora a gente vai enfrentar a nossa encrenca. Porque anteontem a gente desvendou, né, o conceito da legitimidade eleitoral e hoje a gente vai enfrentar o problema do outro conceito jurídico indeterminado, que é o principal objeto da nossa preocupação, que é justamente o fenômeno do poder. Começa por dizer o seguinte: o direito eleitoral ele trabalha o princípio da legalidade
de duas formas, né? Até o Dr. Bruno terminou fazendo umas observações interessantes no final da nossa aula de quarta-feira e tem a ver com isso que eu vou falar agora. Dentro do direito eleitoral sancionatório, nós temos dois grandes tipos de direito eleitoral, de direito sancionatório eleitoral. Nós temos listas eleitorais que são de tipos fechados e listas eleitorais que são de tipos abertos. Os ilícitos de tipo fechado são aqueles que são muito facilmente identificados a partir dos elementos normativos que estão muito bem delineados, né, na sua previsão legal. Então, quando você abre lá o 41A, você não tem dúvida nenhuma com relação às possibilidades de subsunção dos fatos à hipótese, porque você vai compreender muito facilmente que a tal captação ilícita do sufrágio ocorre quando o cara dá, oferece, promete, entrega bem ou vantagem pessoal. Por outro lado, nós temos tipos eleitorais abertos, que são caracterizados pela falta de hermetismo na adequação típica. É o caso justamente do abuso de poder. Você vai abrir o artigo 22 caput da Lei Complementar 64/90 e vai estar dizendo lá que é cabível ação de investigação judicial contra atos, né, que envolvam abuso de poder de autoridade, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. E você não tem elemento normativo nenhum que te ajude no descortinamento dessas práticas. Então, a característica principal é a falta de hermetismo. Essa falta de hermetismo, na minha visão, ela é bivalente. Por um lado, ela é ruim, porque ela, né, nos deixa num território muito nublado e meio que sem pai nem mãe aí para poder decidir isso. Mas, por outro lado, ela é essencial para o sistema, porque ela permite que ela torna o sistema minimamente eficaz de combater práticas que ofendem os valores que o ordenamento eleitoral visa a tutelar e que jamais poderiam ser antevistas, né, pelo legislador ordinário. Então, eu me lembro agora de... Darienzo, eu consigo passar um vídeo no YouTube aqui, né? Vou passar hoje rapidinho um vídeo para vocês. Agora, um filósofo oriental, que eu suponho que os senhores conheçam. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o YouTube. Como é que eu faço, Tereza? O áudio vai automaticamente? Estão me ouvindo, Tereza ou Cândido? Só um minutinho que tô passando a propaganda aqui. Como é que eu faço, gente? Pessoal da técnica. Oi, Fred, repete a pergunta, cara, eu não ouvi. Para compartilhar, é só clicar em compartilhar conteúdo. Isso. Aí, o áudio vai junto na hora que eu compartilhar o conteúdo? O pessoal vai junto? Ouvir? Vai. Beleza, então. Teoricamente. Então, vamos ver. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam. Estão vendo o filósofo aí? Vendo o filósofo. Filósofo Bruce Lee, vamos lá. Tá sem som. Tá sem som? Tá sem som. Será que eu tenho que tirar o meu microfone para voltar o som do... Você tá ouvindo o som aí? Eu também não. Então pode ser, ele tá no seu fone de ouvido, né? Tira um pouquinho só para ele poder captar. Aqui não tá saindo nada, não. Você tirou o fone? Você tirou o fone, Fred? Só que agora tá sem som nenhum, cara. Acho que nem sua voz não tá chegando.
Aí ali nos 3 pontinhos vai ter que mexer no microfone. Ou deixa a gente com a legenda, né? Like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that. You see? I see, I get the idea. I get the... Deu para ver? Bom, a ideia básica é justamente essa. O poder é um fenômeno... Aqui o som deu para ouvir, mas ficou meio chiado. Ah, tá. Mas acho que deu para ver a legenda, né? Como é que eu volto no Webex para vocês me verem e não verem mais a tela? Como é que eu faço? É parar compartilhamento, né? Voltou para mim? Beleza. Então a ideia basicamente é essa. O sistema normativo, ele precisa de tipos abertos, porque sem os tipos abertos a gente ia tentar prender as práticas eleitorais irregulares dentro de determinadas caixinhas que não seriam capazes de conter as múltiplas possibilidades de ofensa aos valores eleitorais. E quando a gente discutiu recentemente no TSE, de novo, o abuso de poder religioso, ficou subjacente ali uma questão que é muito candente no direito eleitoral internacional, especificamente no direito jurisprudencial comparado. Porque lembram que a gente disse ali, que eu vou de novo na pontinha, a gente tem um ordenamento processual eleitoral que é calcado na ideia de ilícitos previstos, que a gente... Do ponto de vista do direito internacional, nós temos 2 grandes modelos de contencioso eleitoral. De um lado, os modelos de contencioso típico, que são modelos como se imagina que seja o caso brasileiro. E no modelo de contencioso típico, você tem ali previstas exatamente quais todas as ações e as hipóteses que podem gerar anulação de eleições. Mas fora daqui nem sempre é assim. Se você abre, por exemplo, o Código Eleitoral argentino, lá no artigo 114, vocês vão ver que o direito processual eleitoral argentino é o direito mais fácil, provavelmente, do mundo. Porque o contencioso está resumido em um artigo. E esse artigo fala o seguinte, olha, passadas as eleições, todos os partidos políticos têm um prazo de 3 dias para reportar à autoridade eleitoral casos graves que tenham ocorrido e que possam ter maculado a validade da eleição. Esses sistemas que se contrapõem aos sistemas de contencioso fechado são os chamados sistemas de contencioso aberto, que convivem com uma variante muito interessante, que são os sistemas de cláusula de nulidade abstrata. Um sistema que admite cláusula de nulidade abstrata é um sistema que está aberto para conhecer da possibilidade de anulação das eleições por fatos que são muito graves, embora não estejam previstos na legislação. Isso acontece no México, isso acontece no Uruguai, isso acontece na França, isso é normalíssimo. Eu fiz uma pesquisa recentemente e, além do Brasil, eu só encontrei recusa de aplicação de princípio de cláusula de nulidade abstrata na Costa Rica. Fora desses países, eu nunca vi que não fosse aceitado. E a ideia básica é aquilo. A gente não está acostumado já há um tempo com as ideias do pós-positivismo de que a gente tem como como categorias de normas, nós temos de um lado as regras, de outro lado os princípios, e que os princípios se supõem com conteúdo de força normativa. Um sistema de cláusula de nulidade abstrata, basicamente, ele é simpático à ideia de que a gente pode ter cassação não só diante de violação de regra expressa, mas de violação contundente, generalizada, sistemática, de princípios que são a base do sistema. Ali no caso do abuso de poder religioso, eu tinha, inclusive, sugerido que a gente trouxesse essa discussão para o Brasil. Mas entendeu-se ali que o processo já era por si muito complexo e a gente ia trazer mais uma questão
muito polêmica, que ia provavelmente virar de cabeça para baixo a tudo aquilo que a gente vem acreditando há muitos anos, e por hora essa discussão não foi parar no TSE ainda, mas é uma discussão que me parece muito interessante. Mas o problema do abuso de poder é justamente esse: o abuso entra na caixinha dos tipos abertos, e esses tipos abertos, embora eles sejam muito bons para o sistema, eles só podem ser operacionalizados e aplicados na prática se a gente consegue tirar esse princípio, essa ideia do campo infértil da abstração e trazer ela para o mundo, pro pé no chão, o mundo da realidade. Então a gente precisa descobrir basicamente o que é o poder. E para lidar com o poder dentro de processos eleitorais, mais do que saber o que é, a gente precisa conhecer as suas principais características. E isso não é um tema fácil, mas a gente vai começar a enfrentá-lo a partir de agora. E se a legitimidade eleitoral tinha um problema, que era o problema de ser um conceito aberto e polissêmico, o conceito de poder também é um conceito aberto, também é um conceito polissêmico, mas para dificultar a nossa vida, nós temos aqui simplesmente a palavra da língua portuguesa que possui o maior número de sentidos possíveis. Vasculhei diversos dicionários para concluir que a palavra poder, se você estivesse sonhando com a possibilidade de resolver esse problema a partir da técnica de interpretação gramatical, lamento informar que a palavra poder tem mais de 32 significados diferentes na língua portuguesa. Ah, Fred, mas assim também não, né? Nós estamos falando de poder num contexto político. Maravilha, então a gente joga 27 fora e fica com 5. Porque só no campo específico da problemática política o poder ainda tem 5 significados possíveis, né? Ele pode, em primeiro lugar, se referir a funções típicas de Estado. A gente tem o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Ele pode também se aplicar a uma ideia de aptidão para o exercício de prerrogativas. O poder como o direito de reivindicar alguma prerrogativa subjetiva, que no campo político tem uma aplicação muito prática. A gente está acostumado a abrir livro de direito eleitoral e achar que os direitos políticos têm só duas faces, né? Todo livro de direito eleitoral vai te dizer que existem os poderes, a prerrogativa política, os direitos políticos ativos, direito de votar, direito político passivo, direito de ser votado, né? Que se chama direito político ativo, né, de ius suffragi, direito político passivo de ius honorum, né, porque é a honra de poder representar a população, mas nós temos ainda uma terceira e quarta dimensões para quem estuda isso com um pouquinho mais de profundidade. E a terceira dimensão é justamente o que se chama de ius ad officium, que é o direito do cara que exerceu os direitos passivos e foi eleito, ele tem um direito subjetivo a tomar posse e exercer o mandato. E a quarta dimensão é aquela dimensão estrutural, uma dimensão objetiva, que não é o direito nem do A, nem do B, nem do C, mas de toda a sociedade haver esses direitos respeitados como um todo, para que a gente possa ter, de fato, como mínimo, uma democracia política efetiva dentro do nosso Estado. Mas o poder tem ainda uma terceira acepção política, que é o poder usado para designação dos centros de competência estatal. Daí a gente falar em poder da União, poder estatal, poder municipal, né, o poder público. Temos ainda o poder como uma noção de mandato, né, o poder para atuar em nome de outro. Isso também se aplica à dimensão da representação, porque se o poder é titularizado pelo povo, aqueles que o exercem estão exercendo o poder com essa noção de delegatários ou de mandatários do povo. Não é à toa que a gente usa a expressão mandatário, porque esse poder é um poder exercido no contexto de um mandato, né? E, finalmente, a gente tem o poder visto como autoridade, ou seja, como uma hegemonia que uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma organização assume dentro de um determinado grupo social. Já deu para ver, então, que a gente está tratando do poder mais nessa última pegada. O poder como uma questão de autoridade, de hegemonia, dentro, né, das sociedades organizadas.
Mas mesmo no poder, no campo da hegemonia, vai dar aso a uma discussão de décadas e décadas que tem a ver com a abordagem do poder segundo a teoria política. Porque eu já disse na primeira aula que para resolver esse problema o direito não nos socorre, a gente tem que sair da casinha e buscar isso em outros locais do conhecimento. Então, o poder, visto como esse fenômeno social, ele tem 3 grandes enfoques na ciência política. O primeiro enfoque é o chamado enfoque institucionalista, ou a visão institucional do poder. O segundo enfoque é um enfoque substancialista, em que a gente vai ver o poder como um fenômeno material. E, por fim, um paradigma que é um paradigma interacionista, sob o qual o poder é visto como uma dimensão relacional. Vamos ver qual delas é que serve para a gente. Pelo paradigma institucionalista, o poder é associado a uma força pública, a força pública estatal. Dentro da concepção dessa corrente teórica, o poder, falar de poder é falar da casta governante. Falar de poder é falar daquele ente coletivo que transcende e vai reger toda a sociedade civil. Né? Quando você usa ou escuta aquela música do Cazuza em que fala meus inimigos estão no poder, Cazuza, não sei se conscientemente ou não, mas ele está usando o paradigma institucionalista do poder, segundo o qual o poder é igual e apenas igual ao poder do Estado. Já deu para sacar que essa visão não nos socorre, porque senão o poder seria visto apenas e tão somente como o poder político do Estado. Parece óbvio, né? Mas semana passada o TSE analisou se o conceito de autoridade a que se refere a Lei Complementar 64/90 era um conceito que se referia exclusivamente à autoridade política, ou se, por oposição, abrangeria outros tipos de exercício de autoridade no tecido social, e só eu fiquei pasmado no Brasil inteiro, concluiu-se que a autoridade é igual à autoridade política, deixando o campo, ou reduzindo a nossa capacidade institucional de entregar eleições rígidas e eleições limpas, porque nos amarrou de uma forma absurda, que pode parecer justificada quando a gente estava discutindo naquele caso concreto se a autoridade alcançaria, por exemplo, a autoridade religiosa, mas a discussão subjacente ali era se a autoridade poderia ser buscada em outros locais da sociedade. E pensando que somente nas últimas eleições nós tivemos registros de violência eleitoral em 17 estados do país, a porta para considerar a milícia como autoridade foi fechada na semana passada. E é esse tipo de coisa que o ministro Fachin colocou em mesa e que ninguém deu moral, ninguém deu muita discussão para isso. Mas aquele processo era muito maior. Era muito maior do que a pura discussão do abuso religioso. Essas questões estavam colocadas ali e foram recusadas pelos demais ministros sem um mínimo de aprofundamento, na minha visão. Bom, jogamos fora o paradigma institucionalista, vamos ver se os substancialistas ou materialistas nos ajudam. Os teóricos materialistas, eles vão entender como o poder como um elemento suscetível de posse, como uma capacidade, uma prerrogativa que uma pessoa pode adquirir, possuir, botar no bolso e levar para onde vai. O poder, então, é visto como um recurso que pode ser controlado por um indivíduo, por uma classe, por um grupo, por uma instituição. Ou seja, o poder é um objeto que o homem pode utilizar para alcançar uma meta desejada. E essa é uma ideia muito sedutora, porque se você pensa, por exemplo, pelo materialista, então, ter dinheiro é igual a ter poder. E se você não pensa muito nisso, você vai falar, olha que maravilha, realmente, faz sentido. O problema é que esse marco é insuficiente. O poder não pode ser visto simplesmente como uma coisa que você bota num recipiente, né, uma espécie de capital que se adquire, porque não existe poder
se não existe ao lado do indivíduo que possui o poder um outro indivíduo disponível para aceitar aquele poder como um modo de indução do seu comportamento. Se um cara que tem 50 milhões de reais propõe-se a comprar a vontade de um cara que tem 1 milhão de reais, muito provavelmente uma barreira ética vai evitar que aquele poder possa ser exercido. Mas esse nem é o meu argumento principal. O problema com os materialistas é outro. E para isso eu vou passar um outro vídeo para demonstrar. Um vídeo de um clássico do cinema mundial que provavelmente as pessoas que são da minha faixa de idade já assistiram. Deixa eu só preparar aqui. Vamos lá. Vou fazer aquela gambiarra de novo. Só um minutinho. Tá passando a propaganda. Onde é que eu perdi a tela do Webex aqui para compartilhar? Sumiu. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Agora eu achei. Eu tinha sumido a tela do Webex aqui. Perdão, gente. Tá mudo, né, Fred? Oi. Ah, beleza. Só é compartilhar, né? É, só que eu compartilhei a tela errada. Só um minuto. O som tava saindo da propaganda. É porque eu compartilhei a tela errada. Só um minuto que eu vou voltar pro Webex para desfazer o meu erro aqui. Eu não sei onde que eu acho o Webex aqui, cara. Aquela hora eu achei por acidente. Ele some aqui do... Você passa o mouse no final da tela, aparecem os botões. No final da tela? É porque eu não tô vendo o Webex mesmo, cara. Eu tô vendo só meu... Eu não tô vendo nada do programa. Deixa eu minimizar tudo aqui pra... Isso, dá 2 cliques na barra em cima para minimizar. Dois cliques da barra de cima. Pô, sumiu total aqui, cara. Tô com a minha... Ó, tô vendo sua tela e tô vendo sua imagem. E eu não tô vendo nada, cara, do Webex. Onde que eu acho ele aqui? Você consegue ver a barra do iniciar do Ah, Windows? mas vocês estão me vendo Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim, tô vendo sua tela. Então agora vocês estão vendo o YouTube de novo. Agora você colocou numa área do YouTube que não tá dando pra ver. Dá pra ver até Então... seu mouse. Mas vocês não estão vendo a tela do YouTube? Não, agora tá, é que eu acho que seu mouse, sua tela não tá na posição correta aí para visualizar. Dá para ver até o seu movimento de mouse. É porque eu não sei cadê o Assim, Webex, agora cara. sim o YouTube. Agora tô vendo seu browser. Mas eu quero fechar essa parte que eu não é isso que eu quero usar. Eu quero usar essa parte aqui, mas eu não tô vendo vocês mais, cara. Agora, pô. Agora achei. É lá em cima de tudo, lá no teto do... Tá, você é MacBook, né? Hã? Você tá usando o MacBook. Não, eu tô usando um Dell. Voltei pro Webex. Agora... Certo. Desculpa, gente, eu sou rateiro mesmo em tecnologia. Não é comigo. Estão vendo o YouTube? Ainda... Agora sim, Fred. Tá, vamos lá. O outro evento que acabou volta 100% aqui. Pela pausa dos fundos. É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Tá bom. Mas, e cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a pizza, não é? Verdade? Quanto é que eu te devo? São 11,80. Fique com o troco, seu
vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. 1, 2, 10. Pronto, essa é uma cena do filme que suponho que a maioria aqui tenha visto, Esqueceram de Mim, e que nos serve para mostrar como é que o paradigma materialista não nos socorre. Porque a gente tem aqui nessa cena uma cena que denota uma típica relação do poder. E uma relação de poder independente da existência de uma base material. Né? Porque a gente tem aqui, né, nessa cena do Esqueceram de Mim, o menino que ficou sozinho em casa, que é o Kevin McAllister, ele pede uma pizza e tá afim de fazer o entregador de pizza passar medo e fugir e se cagar. E para isso, ele usa não um recurso material de poder, mas a ideia de que um recurso material de poder pudesse existir. E ao controlar esse filme de videocassete que ele vai passando e soltando, ele passa para o entregador de pizza, a ideia de que ele dominava um recurso de violência, sendo que, na verdade, ele é um moleque de 8 anos que não tinha arma nenhuma ali dentro. Isso serve para nos mostrar que o paradigma substancialista não nos serve por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é possível que o poder exista sem uma base material. E em segundo lugar, porque para o plano de proteção da integridade eleitoral, pouco importa que o poder exista. O que interessa é que o poder seja efetivamente exercido. Ah, Fred, mas isso não tem nada a ver com as eleições. Tem tudo a ver com as eleições. O problema da distinção entre posse e exercício fica muito bem delineado quando a gente pensa na hipótese do abuso de poder religioso. Que os ministros religiosos possuem o poder de influir na vontade daquelas pessoas que participam da sua comunidade religiosa é um dado irretorquível. Mas a gente não pode dizer que toda vez que um ministro religioso abrir a boca para falar de política, ele vai estar exercendo poder. Porque é plenamente possível que essa discussão seja feita numa base horizontal. Quando a gente é criança, a mãe da gente pode exercer exercer o poder paternal, o poder disciplinar, maternal ou paternal, de uma forma muito grande, de uma variedade muito grande de formas. Mas não quer dizer que o poder esteja sendo exercido, porque é plenamente possível que o seu professor fale com você numa boa, numa relação horizontal, que o seu cônjuge fale com você numa boa, ou que ele, né, busque uma ascendência para dizer, pelo contrário, que não, se você não fizer isso, você vai dormir no sofá e ponto final. E isso é importante, então, para a gente ter percebido, porque quando a gente pensa nas formas ideológicas de abuso, a gente não pode deduzir de qualquer fala o exercício de poder. Porque se aquela fala é colocada, se o ponto de fala não é um ponto em que uma hegemonia, embora existente, esteja sendo exercida, a gente não tem que falar em abuso de poder. E isso é fácil de perceber quando a gente transporta essas coisas para a ideia do poder econômico. Né? Pouco importa que o pastor, ou que o padre, ou que o bispo tenha poder se ele não coloca o poder para jogo. Que o Donald Trump seja um bilionário é indiferente para a legitimidade das eleições norte-americanas se ele não colocar a fortuna dele para jogo. Então é sempre preciso saber distinguir entre posse de poder e exercício de poder efetivo. E quanto ao segundo aspecto, é importante saber que o poder pode existir, independentemente da existência do poder, do recurso, da base material do poder. Por exemplo, para se perceber o que eu chamo no meu livro de abuso de poder econômico putativo, que é um abuso de um poder econômico que não existe no mundo fenomênico,
mas que a ideia, a sua perspectiva de existência é plenamente capaz de surtir os mesmos efeitos que um maço de dinheiro surte. Quando eu trabalhava no TRE de Goiás, na eleição de municipal de 2010, minha última eleição lá em Goiás, antes de eu ir para aí, apareceu um bonito, eu trabalhava no interior, numa cidade ali perto de Goiânia, apareceu um bonito lá que ninguém na cidade conhecia, que era um cara da capital, dizendo para todo mundo que era rico, que era candidato, que ia dar R$1.000 para cada um que votasse nele. E depois a gente descobriu que esse cara era pé rapado, nem carro ele tinha, até o carro que ele apareceu lá era um carro alugado. Mas vejam que a ideia de que esse cara tem dinheiro e pode me dar dinheiro se eu votar nele é uma ideia perfeitamente capaz de tornar factível o exercício de uma prática de poder dentro de uma interação social concreta. E, portanto, a única corrente que nos socorre é a corrente interacionista, que é aquela que melhor explica a realidade do poder aplicado no âmbito eleitoral. E por essa corrente, o poder implica uma relação social, em que de um lado está um cara que manda e do outro lado um cara que obedece. Uma relação social na qual o poder é a causa que gera um efeito que é a obediência. A obediência é o efeito pretendido pelo poder. Então, adotada essa linha, a gente pode definir finalmente o poder. Gosto muito de várias. No meu livro eu cito umas 30 definições de poder, mas aqui eu pinço duas de um teórico italiano chamado Mario Stopino. Ele diz que o poder é a capacidade do homem em determinar o comportamento de outro homem. Outra definição trago para vocês de um teórico espanhol chamado Ramon Cottarello. E o Cottarello vai dizer que o poder é a aptidão para conseguir que outros façam ou deixem de fazer aquilo que eu quero ou deixo de querer. E a definição seminal que vem no âmbito da ciência política americana na década de 50, de base weberiana, vem com Robert Dahl. E o Robert Dahl diz que o poder é assim: o indivíduo A tem poder sobre o indivíduo B quando ele consegue que o B faça algo que, sem a intervenção de A, o B provavelmente não iria fazer. E quando a gente está falando de determinação de comportamento aqui, a gente está falando de determinar o sentido do voto. Numa plataforma microsocial, eu exerço poder para que o indivíduo A, B, C, D, E votem de determinada maneira e não de outra maneira. Isso é absolutamente contrário à razão de ser das eleições, porque a relação de poder é uma relação que produz um intercâmbio de subjetividades na esteira do qual um segundo sujeito é reificado, ele é tornado um objeto, ele perde a sua condição de pessoa na medida em que ele vai agir como um mero objeto para a consecução de um desígnio que não é o seu desígnio próprio, é um desígnio alheio. O cara vira uma marionete na boca do outro. Isso é totalmente contra o espírito da eleição, porque o espírito da eleição é o espírito em que cada cidadão vai lá e vota de acordo com a sua própria consciência. Então, o poder abusivo conflita com os valores mais básicos da disciplina eleitoral, primordialmente com a liberdade de manifestação política. Mas o fenômeno do poder, ele tem uma série de características que a gente não consegue encontrar num único livro para construir esse capítulo do meu livro, que é a minha tese de doutorado. Eu tive que buscar isso aqui, ali, aquilo outro e conseguir reunir um conjunto de características do poder que também interessam para que a gente saiba lidar com as ferramentas. Perceba que eu estou fazendo aqui a mesma pegada do nosso curso de propaganda. Eu não vim aqui mascar a resolução para vocês, porque resolução todo mundo abre e lê. E a jurisprudência, embora, claro, eu vá citar uns julgados que são mais importantes, também na página do TSE todo mundo tem condição de encontrar. Né? A minha missão aqui é outra. A minha missão aqui é tentar passar um instrumental
que vai habilitar todo mundo a mexer com um problema que é hiper cabeludo, né? E esse instrumental é um instrumental que vocês não vão encontrar com muita facilidade, né, em lugar nenhum. Então, para a gente conhecer melhor o bicho-papão que a gente está lidando, vamos passar uma a uma suas 9 características principais. E a primeira delas é a presença em relações sociais assimétricas. O poder, muitas vezes, ele se apoia na existência de posições de supremacia. Em linha de princípio, o poder repousa sobre a força ou a superioridade de um lado e a relativa dependência ou fraqueza do outro lado. Toda relação de dependência gera algum tipo de poder. Então, é óbvio que a gente vai encontrar relações de poder, né, nos conflitos patronais. O patrão exerce poder sobre o empregado, o pai exerce poder sobre o filho, e o cara que tem dinheiro exerce poder sobre aquele cara que está passando fome, e assim por diante. Porém, embora essa seja a principal característica do poder, ela não esgota as possibilidades da sua existência, porque existem muitos contextos nos quais a vontade do agente passivo não é totalmente absorvida pela vontade do agente ativo. Né? Naquela primeira relação de posição de superioridade, o cara que coloca uma arma na minha cabeça para que eu faça um determinado comportamento, né? A minha vontade é absolutamente absorvida, de maneira que o meu ato vai ter só a vontade dele e nada da minha vontade. Mas existem muitas outras situações em que não se pode falar que o poder, embora tenha sido exercido, ele não foi exercido totalmente à margem da participação do sujeito passivo. Ou seja, nem todas as relações de poder são relações sociais unidirecionais. O poder convive tranquilamente com algum grau de reciprocidade nas trocas das relações pessoais, né? Eu, por exemplo, posso, hoje à noite, que é sexta-feira, depois que as minhas filhas dormirem, pretender assistir um jogo de basquete da NBA. E posso acabar convencido pela minha esposa a assistir uma série no Netflix, né? Não contra a minha vontade. Não é que ela vá colocar um revólver na minha cabeça. Mas ela pode, por exemplo, me dizer que se eu topar assistir na Netflix, amanhã eu posso escolher onde é que a gente vai pedir o almoço. E isso é uma relação de poder. É uma relação de poder na medida em que ela conseguiu que eu adotasse um comportamento que, à margem da sua intervenção, eu não adotaria. E se a gente não percebe isso, a gente nunca ia conseguir compreender os problemas do abuso de poder de tipo ideológico. O William Bonner não dá dinheiro para ninguém. O William Bonner não põe um revólver na cabeça de ninguém. Mas aquilo que o William Bonner bombardeia na nossa cabeça todo dia durante 3 meses, em que a gente está pensando em eleição, pode me levar a agir de um outro modo. E isso é muito interessante de ser explicado a partir da famosa taxonomia de Kenneth Galbraith. Galbraith é um professor aposentado da Universidade de Harvard, que tem um livro interessante sobre o poder, que já está esgotado há mais de 30 anos no país, mas que pela internet aí vocês conseguem achar. E ele diz que o poder ele tem 3 grandes formas de manifestação. O poder pode ser um poder punitivo, o poder pode ser um poder compensatório, o poder pode ser um poder condicionador. O poder e o poder punitivo eu estou traduzindo, porque a expressão que ele usa é pouco usual, mas em suas traduções para o português, o que eu estou chamando de poder punitivo, ele chama de poder condigno. É um poder capaz de cooptar a sua dignidade. O poder punitivo é o poder que obtém a submissão da outra pessoa pela capacidade de impor castigo. A capacidade de impor ao outro indivíduo uma consequência tão grave que esse cara opta por abandonar aquela que era a sua preferência natural, a sua preferência autêntica, para adotar a preferência do outro cara como sua, apenas e tão somente para evitar se fuder.
E o exemplo que ele traz é o exemplo do escravo que remava nas galés. 40 graus na cabeça, imagina que tivesse mar em Cuiabá. 45 graus no coco desse cara. E ele tendo que remar dia e noite para tocar a galé no mar. Ele tem a alternativa de parar de remar? Lógico que tem. Mas a consequência da alternativa é ser jogado no mar para ser comido por tubarão. Então ele faz o quê? Ele rema. A base do poder punitivo é a capacidade de punir. E a obtenção da obediência vem pela possibilidade de impor ao outro cara consequência adversa. Vote em mim, senão eu te mato. Vote em mim, senão eu mando você embora, eu te demito. E assim por diante. Por outro lado, o poder pode ser um poder compensatório. E o poder compensatório é o outro lado da moeda do poder punitivo. A estrutura é muito parecida, mas ela é de sinal trocado. Porque ele obtém a submissão a partir do oferecimento de uma recompensa positiva. Velho, a tua vontade vai ser a minha porque eu tenho uma coisa muito bala para te oferecer. Se você vier comigo. A base aqui é a capacidade de atribuir uma consequência que tem um valor positivo. A capacidade de recompensar. Por exemplo, a dádiva pecuniária, mas não só. Essa vantagem outorgada, atenção, senhores promotores, senhores advogados, também pode ter uma base com valor imaterial. A gente tem na jurisprudência casos de candidatos, né, que outorgaram honrarias. O cara é vereador e trocou apoio político pela outorga de uma comenda, cidadão, faixa de cidadão, diploma de cidadão honorário. Ah, sou vereador do município aí de Mato Grosso. Tem um empresário aqui que tem 300 funcionários, não veio daqui. Vou combinar com esse cara, vou dar para ele um título de cidadão honorário. Eu vou botar o nome do falecido pai dele num posto de saúde em troca do apoio político desse cara. E o poder, finalmente, pode ser um poder condicionador, que aí o esqueleto é diferente. Aqui a gente está tratando de uma outra forma de exercício radicalmente contrastante com aquelas duas em muitos níveis. Né? Porque, primeiro, quando se trata do poder punitivo e do poder compensatório, a submissão é da ciência do cara que está sofrendo o exercício de poder. Ele age conforme a vontade de outra pessoa e ele tem plena consciência de que está agindo em função da determinação de outra pessoa. Mas o abuso do poder condicionador, o fato da submissão é ignorado pelo sujeito pelo qual se rende. Hoje à noite eu deixei de ver o Lakers na NBA e fui ver uma série do Netflix, achando que eu tinha ido por conta da minha vontade, quando na verdade esse meu comportamento, embora não tivesse tudo de vontade da minha esposa e nada da minha vontade, tinha certamente uma grande dose da vontade da minha esposa, fazendo com que a minha vontade saísse da direção A e fosse para a direção B. A base desse tipo de poder é a capacidade de manipular, é a capacidade de mudar a percepção da pessoa a respeito de uma realidade que está sendo encarada. Então, se o poder punitivo e o poder compensatório é um poder que é exercido sobre uma pessoa, o poder condicionador é um poder que é exercido sobre a opinião, sobre a mente. Então, em suma, o poder punitivo, ele consegue induzir comportamentos através da coerção. A coerção é a chave que liga esse carro. O poder condicionador, ele modifica comportamento a partir da corrupção. Você se corrompe.
Você cede a um impulso materialista ou o impulso de ter uma vantagem imaterial que vai te trazer gozo de alguma forma, ou pode ser um poder condicionador, no qual a chave do carro, o motor, a base do comportamento é a manipulação ou a persuasão. Na linguagem de uma outra ciência amiga do direito, que é a ciência das relações internacionais, tudo isso é traduzido de uma outra forma e ganham outros nomes que, na minha opinião, são possíveis de ser trabalhados sob o aspecto da gravidade. Compreender essas coisas que eu estou falando e decodificá-las, tendo como norte uma atividade intelectiva, pensando em termos de gravidade ou ausência de gravidade para a cassação de mandato, é fantástico. É foda. Estou falando de um outro professor de Harvard, Nye Jr., e o cara diz que o poder pode se exercer de 3 formas também. Ele distingue, então, entre o hard power, o soft power e o smart power. O hard power é aquele poder foda, aquele poder que vem e te arrebenta, que você sabe que ele está te arrebentando. Então, o que o Guybrush coloca como abuso de poder punitivo e abuso de poder compensatório, eles se juntam para formar o que o Nye Jr. chamaria de hard power. E hard power no sentido de que ele te esmaga como uma formiga. A tua dose de vontade no comportamento reativo foi para o espaço. Eu te dei R$500, comprei tua liberdade. Eu coloquei uma arma na sua cabeça, sua liberdade foi embora com o suor do seu medo. Esse é o hard power. E quando ele está pensando isso, lá no plano das relações internacionais, ele está falando de poder entre estados, entre grandes nações, né? Então, se os Estados Unidos querem fazer com que um determinado país haja de determinada forma a respeito de um assunto sensível ao nível da geopolítica, ele vai usar o seu poderio militar e vai botar, né, porta-aviões nos mares internacionais, no alcance dos seus mísseis ali. Ele vai estimular o mercado internacional a aprovar as organizações internacionais ao nível do comércio estrangeiro, que impõem embargos àquele país. É hard, não tem brincadeira não. Mas o poder pode ser um poder soft. E aí é o poder condicionador. Ah, se ele quer vencer uma batalha, uma disputa contra um país, ele pode jogar a mídia globalista. Para quem é olavista aí, olha a mídia globalista chegando. Ele pode botar a mídia globalista a favor, fazer com que a opinião pública mundial fique do lado dos Estados Unidos e não do lado de uma potência ou de um país eco adversário. Agora vejam, se eu tenho capacidade militar, se eu tenho capacidade econômica, se eu tenho capacidade de manipular a opinião pública internacional através da mídia, o que é o mais inteligente se eu quero porque quero conseguir aquela coisa que está sendo disputada? O smart power é botar tudo para jogo. O smart power é a soma do hard power com o soft power. Pensemos então nesses 3 conceitos, tendo como pano de fundo a análise de gravidade. E aí nós chegaremos à conclusão de que as formas de poder não são iguais entre si. E se para caçar um candidato eu tenho que saber se aquela questão, aquela coisa que o cara fez foi muito grave ou foi pouco grave, há formas de exercício do poder que têm um ponto de partida de gravidade mais elevado. Ora, não dá para comparar o cara que conseguiu cavar uma notícia favorável na capa da revista da edição da véspera da eleição, com o cara que ameaçou uma comunidade inteira com capangas armados. Então,
não tenho uma régua aqui, mas se eu tivesse uma régua, vou pegar um caderno e faça de conta que esse caderno é uma régua, né? A gente precisa para caçar de muita coisa. Então, digamos que aqui no final é o limiar da gravidade. Eu preciso passar daqui. Passei da minha régua, pronto, tenho gravidade suficiente para caçar. Quando eu tenho uma prática de hard power, ela começa com a gravidade muito alta porque não deixa alternativa para o eleitor. Então a gente tem uma gravidade, olha, o cara comprou voto, o cara ameaçou funcionários da prefeitura de demissão, o cara usou de violência eleitoral. Puxa vida, já estou pertinho aqui. O que eu preciso mais, Fred? Pouquinha coisa. Do ponto de vista normativo, e lá na nossa última aula eu vou dizer os 2 troncos de análise da gravidade, mas do ponto de vista normativo, quer dizer, o grau com que aquilo ofende o direito já é muito alto. Para passar daqui, você precisa de mais pouca coisa. Se você consegue provar que aquilo lá afetou muita gente, não pouca gente, porque o ponto de partida de gravidade que eu chamo no meu livro é sempre móvel. Ele começa aqui, mas ele pode ir para cima, como também pode ir para baixo. Então tem um ponto de gravidade em hard power alto, né? Ah, provei que o cara sabia, porque lembra que eu falei que provar que o cara sabia não é necessário? Mas se o cara sabe a gravidade, sobe. Ah, afetou muita gente? Tchum, pronto, passei do limiar, eu caço. Em contrapartida, quando eu tenho uma prática de poder ideológico de soft power, eu começo embaixo. Eu preciso de mais coisas para ir subindo. Por quê, Fred? Uai, porque o eleitor ele também tem seu grau de liberdade. Né? Ele leu aquele jornal, mas ele leu muitos outros. Ele tem internet, ele tem condições de confrontar aquelas informações. Ele conviveu com a propaganda política dos outros candidatos. Ele discute política na internet, no trabalho, na faculdade, em casa, na mesa do jantar. Agora, se o soft power tem um ponto de partida se o soft power tem um ponto baixo e o hard power tem um ponto alto, o soft tem um ponto mais alto ainda. Porque é a soma dos dois. O cara tinha dinheiro e botou dinheiro. O cara tinha a amizade da imprensa e botou a imprensa. É óbvio que o dinheiro mais a imprensa é mais grave do que o dinheiro isoladamente considerado. Deu para entender? Bom, então, segunda característica do poder agora é o potencial para o vencimento de impulsos de resistência. O poder, ele tende à superação de obstáculos. Se o poder retrocedesse toda vez que ele encontrasse um obstáculo, ele não seria poder. Se na primeira vez em que minha esposa propôs que a gente assistisse uma série para eu não ver o jogo de basquete, eu tivesse falado que não e ela tivesse desistido, eu teria visto o jogo de basquete. Mas o poder não é assim. Definição clássica de Karl Deutsch: entende-se por poder a capacidade de prevalecer em conflitos humanos, superando quaisquer entraves. Porém, relação social não é matemática, de sorte que a gente não tem uma pegada determinista na análise desses casos. O poder tem sempre uma eficácia probabilística, porque não existe poder absoluto e não existe poder hipnotizante. Toda relação de poder tende a encontrar alguma espécie de barreira de limitação no outro sujeito sobre o qual o poder está sendo exercido. E essa barreira pode ser uma barreira subjetiva, ao nível da apatia. Vai tentar exercer poder eleitoral sobre o Homer Simpson. O cara não vai levantar do sofá para votar, nem por decreto. Ao nível da educação. O poder ideológico não é um poder que tem como base a manipulação? Não vem não, neném. Eu estudei demais nessa vida, eu não acredito em você. Você não vai me convencer. Pode ter um problema, uma barreira subjetiva ao nível da formação moral. Velho, tô com fome. Não tem um pão seco no meu armário, mas eu não vou vender meu voto.
Eu tenho fibra moral para resistir a essa espécie de violência? Ou filtro ideológico? Não tem jornal de direita no mundo que consiga me manipular para votar no candidato de direita, sobretudo de extrema direita. A não ser, claro, as escolhas eleitorais são escolhas sempre relacionais, e se a gente tem um cenário de segundo turno em que tem 2 caras de direita, obviamente eu sou fadado a escolher o menos pior. Embora eu parta da premissa que os 2 não sejam lá muito bons. A gente pode ter barreira objetiva. E barreira objetiva é barreira que limita a influência do poder. E a barreira objetiva por excelência é barreira normativa. Proibição expressa ao poder religioso. O poder religioso é um poder hoje mais livre para ser exercido do que era ontem. Porque ontem a gente não tinha previsão normativa, mas tinha um cenário de dúvida. A barreira normativa foi implodida pelo TSE na semana passada, quando disse que aquilo, isoladamente, não é capaz de gerar punição. E pode ter barreiras relacionais, e isso é muito importante. Porque se a eleição é um jogo de poder, no qual todos os competidores trazem para o campo de batalha as armas que possuem, a gente não tem poder correndo solto e sozinho. Nós temos poder de um lado e efeitos de contrapoder do outro. E a depender da intensidade da resistência, a resistência pode fulminar o poder. Lembra que eu falei da eficácia probabilística? Tem hora que o poder não orna, como a gente diria lá em Minas Gerais. Cada fator que resiste ao poder tira um pouquinho da sua força. E o crédito que sobra é o poder disponível, até o extremo em que essa conta de põe e tira não apresente saldo e o poder desapareça por completo. Então, o juiz eleitoral, quando vai analisar uma prática de poder, tem que ter em mente o seguinte: o poder tem resultado provável, mas não tem resultado garantido. E já disse aqui que é impossível, é inviável tentar imbecilizar o eleitor, né? Em muitas situações, o poder pode não surtir o efeito desejado. Então, a gente tem que evitar a sobrevaloração, o superdimensionamento dos efeitos de poder, algo que o TSE fez na sessão de quarta-feira, hoje é sexta, na sessão de ontem de manhã. Na sessão de ontem de manhã foi julgado o caso do governador do Distrito Federal, o Ibanez, e ali estava se discutindo se ele tinha ou não tinha, entre outras coisas, se ele tinha ou não tinha cometido abuso de poder econômico, a partir de uma fala dele, em que ele falou que um grupo de pessoas que tinham perdido suas casas por uma omissão do Estado, ele disse: olha o seguinte, se o Estado, se eu eleito for, se o Estado não reconstruir a casa desse povo, eu reconstruo com dinheiro no meu bolso. E aí? Se a gente adota o enfoque interacionista, não interessa discutir se ele tinha ou não tinha dinheiro no bolso. A questão é se essa fala foi ou não foi capaz de orientar o comportamento dessas famílias que estavam desabrigadas, né? E aí a posição majoritária, né, foi uma posição. O único ministro vencido foi o ministro Fachin, mas por uma questão processual, ele não chegou a enfrentar o mérito. Então, no mérito, houve ali praticamente uma unanimidade no sentido de que a gente não pode tutelar o eleitor, que o eleitor brasileiro é calejado e que esse tipo de demagogia não é abuso de poder. O cara falou pelos cotovelos. Ele não estava, de fato, dizendo que ia dar uma casa para esse cara, para aquele outro e para aquele outro. E isso é especialmente importante para que a gente não apure do que sai na mídia um poder hipnótico. Né? Eleitor não é uma galinha que a imprensa passa um giz no chão e a galinha fica ali com o bico cravado, hipnotizado e sem se mexer. Né? A terceira característica do poder é o emprego eventual de sanções. Os impulsos de poder, eles comportam em linha de princípio a possibilidade de emprego de sanção. Pode ser uma sanção negativa, né, quando a gente tem o poder condigno. Pode ser uma sanção positiva, quando a gente tem o poder compensatório, né?
Então, a aplicação social do poder, ela redunda em respostas comportamentais que são baseadas em cálculos utilitaristas. E isso é complicado porque é o extremo oposto da livre determinação política. Quarta característica, o poder tem uma índole potencialmente antagônica. Embora o recurso às sanções seja, como a gente viu, típico nas relações de poder, você não pode assumir ele como um imperativo de existência, senão você não ia reconhecer o fato dado, que é o poder que manipula o nosso comportamento. Mas também é importante que a gente tenha em mente uma quinta característica. Todo poder tem alcance relativo. O jornal não determina inescapavelmente o comportamento de ninguém. Quando eu digo que o poder tem uma eficácia probabilística, eu estou dizendo que uma determinada jogada de poder, ela tem um efeito que é um efeito sempre provável, mas nunca inescapável, e infelizmente no nosso contexto, em que a gente tem voto secreto, nunca aferível. É mais um motivo pelo qual as ações exigem cautela, porque a gente precisa ter certeza que aquele poder tinha uma eficácia muito provável naquela. Então, se a certeza é impossível, o nosso juízo aqui é um juízo de alta probabilidade. É isso. A análise de causalidade jurídica nos casos de abuso de poder em ações eleitorais é uma análise de causalidade provável, porque você nunca vai conseguir ter certeza, tendo em vista que o voto é secreto. Então é assim, meu amigo. Se um cara recebeu R$ 500 para votar no candidato A, é ou não é muito provável que ele tenha votado? É. Então pronto. Se ele não votou, não interessa. Uma vez, eleições de 2008, eu cheguei para trabalhar no cartório eleitoral e a moça que fazia a faxina lá estava rindo de orelha a orelha. Eu falei, o que foi, fia? Ela falou, vendi meu voto para 7 candidatos, 6 candidatos ontem e não votei em nenhum deles. Interessa se não votou ou não. Se é muito provável que numa situação hipotética em que um cara dá dinheiro para outro, o outro vote no dinheiro do um, pronto. É isso que você precisa. Agora percebam que quando a gente tem as práticas de hard power, a causalidade é dada. O ônus argumentativo do juiz eleitoral, o ônus argumentativo das partes e o ônus do juiz eleitoral no desenvolvimento do livre convencimento motivado, ele tem eixos diferentes. Quando você tem um problema de hard power, você não tem ônus com relação à probabilidade, ela é dada. O teu ônus é de matéria probatória. Você precisa saber se aquilo aconteceu, tendo acontecido, quantas pessoas foram afetadas, e, paralelamente, né, se o cara sabia, se o cara tinha o domínio do fato, se o cara fez pessoalmente, ou se ele pelo menos autorizou alguém, ou não tendo autorizado, que ele tinha ciência inequívoca e não fez nada para que aquele esquema não ocorresse, etc. Quando a gente trata de soft power, o dilema muda de lugar, porque o poder ideológico é um poder que, ao contrário daqueles outros, tem uma natureza escancarada e ostensiva, porque ele se dá no plano da comunicação. Então, se você trata de um problema que não tem a ver com abuso de poder político e econômico, mas com o uso indevido dos meios de comunicação, a existência dos fatos é dada, os fatos são públicos. O teu dilema está na análise dos efeitos, a repercussão que aqueles fatos assumiram para o equilíbrio da campanha, para a liberdade do eleitor e assim por diante. Percebam? É difícil, mas na nossa aula do uso indevido dos meios de comunicação, a gente vai ver como é que a gente pode tentar tornar isso aí algo menos dificultoso. Sexta característica do poder é o seu caráter distributivo. Quando você vai analisar uma ação que versa sobre um candidato, você vai ter a impressão de que aquele candidato era um cara super poderoso, mas na verdade está todo mundo tentando exercer poder ali.
E no contexto eleitoral, o poder, embora seja natural, como a gente viu, e embora possa ser problemático, como a gente também já viu em alguns casos, dependendo de origem, forma e intensidade, às vezes a presença de mais de fome, como ninguém tem o domínio, ninguém tem um monopólio de todas as formas de poder na mesma base comunitária, como todo mundo tem um poder aqui, um poder ali, porque o poder, em tese, se distribui, a gente às vezes tem efeitos de poder que se compensam. E no meu livro eu denomino esses dois efeitos de efeito de fragmentação e efeito de compensação. O efeito de compensação, pensando no equilíbrio da disputa, ocorre quando a gente tem um poder X que é reduzido pela incidência, a sua força é reduzida pela incidência do poder Y. O que acontece? Eu tenho um cara competindo, um candidato a prefeito que é fazendeiro muito rico, mas o adversário dele é o prefeito concorrendo à reeleição. Um cara tem poder econômico, o outro cara tem o poder político. Mas a gente pode ter um efeito de fragmentação, quando uma mesma base de poder é repartida por mais candidatos. Tem um cara rico de um lado, tem um cara rico do outro. Luciano Huck vai competir contra João Dória. A gente tem um efeito de fragmentação. E às vezes a fragmentação nos auxilia e nos recomenda não caçar. Como pode ocorrer no caso hipotético, em que um cara tenha sido beneficiado pelo jornal A, ao tempo em que um jornal B beneficiava o seu adversário direto. E a gente vai aprender na análise de gravidade que o foco, onde você olha, também é diferente. Porque lembram lá da nossa primeira aula que a liberdade para o exercício de sufrágio pode ser afetada em um nível pessoal ou um nível impessoal quando ela afeta a atmosfera? Quando ela afeta o nível pessoal, você vai olhar apenas e tão somente para aquela relação de poder. Né? O cara enfiou o revólver na cabeça do eleitor. Mas quando é algo que afeta o ambiente, você estará agindo errado se olhar apenas e tão somente para uma parte do ambiente. Você tem que abrir o leque. Porque se você precisa saber como é que o ambiente como um todo foi afetado, você precisa dimensionar o que aquilo representa num universo que é muito maior. Né? Devo ter mencionado isso na aula de propaganda, mas uma vez um juiz eleitoral, meu amigo, me ligou, falou: Fred, vou caçar a prefeita candidata à reeleição da minha cidade. Eu falei: maravilha, o que é que ela fez? E ele disse que ela tinha conluio com uma rádio da cidade e que essa rádio da cidade passava a propaganda dela e na hora de passar a propaganda dos seus adversários, essa rádio simulava problemas técnicos e não passava a propaganda dos outros. E eu falei: maravilha, realmente. Se você olha só para esse dado da realidade, você vai caçar essa pessoa, porque é uma puta de uma canalice. Mas considerando que a rádio não pôs revólver na mão de ninguém, e que muito provavelmente ninguém ouve propaganda eleitoral no rádio, ou ouvindo não sai absolutamente convencido do que escuta ali, porque a propaganda eleitoral ela é diferente do que se sai na imprensa, de notícias, etc., porque não tem presunção de objetividade, é um negócio que vem do candidato, então você já está de antemão preparado para desconfiar. Mas, enfim, tentando compreender o ambiente como um todo, eu perguntei: maravilha, quantas rádios mais tem na cidade? E nós descobrimos que tinha mais 6, 7. Quantas televisões tem na cidade? Descobrimos que tinha 4. E aí, isso aconteceu em algum outro lugar? Não. Vejam que uma coisa que tinha uma gravidade que parecia alta no começo, quando a gente foi descobrindo outras coisas, ela não era tão grave assim. Né? Mas é óbvio que o poder, ao mesmo tempo em que ele tem uma capacidade, tem uma tendência distributiva, porque ninguém manda em todos os setores, a gente não tem um Deus na sociedade, ele também tem uma tendência aglutinativa, porque quem tem poder tende a concentrar outras formas, tende a ir se expandindo e conseguindo outras formas de poder.
E isso tem muito a ver com o que o Dr. Jackson, né, nos brindou com aquela citação do Augusto Cury, tudo a ver, né? Porque o cara que está na prefeitura, né, ele tende pensem historicamente nas alianças entre Estado e Igreja, na aliança também histórica entre mídia e capital financeiro, né? Então a gente tem esse caráter que seria a 8ª característica, um caráter expansivo. O cara nunca teve nada, mas se ele é eleito, daqui a pouco ele se expande. Ele assumiu o poder político, ele começa a ter ferramentas para conseguir atrair o poder religioso, poder econômico e assim por diante. Mas, por fim, a mais importante, mais esquecida característica do poder, esquecida no ponto normativo, ignorada no plano jurisdicional, ficou evidente agora no caso do abuso religioso, é o caráter multiforme, ou polimórfico do poder. E toda essa construção que virou essa aula, que virou minha tese de doutorado, que virou meu livro, partiu da minha experiência pessoal de um artiguinho que eu li, que foi publicado na revista do TRE do Rio Grande do Sul em 2003, por um advogado de São Paulo, chamado Eduardo Fortunato Bin, que escreveu ali suas 15 páginas, bem rasinhas, mas que tinha uma ideia muito interessante de ser explorada, que era a ideia de que o poder é como a água. Como disse Bruce Lee, você bota a água no copo, ela toma o formato do copo. Você bota na garrafa, formato da garrafa. Solta no chão, ele se espraia. O poder se adapta e tem muitas e muitas formas. E esse artigo me chamou a atenção, inclusive, porque ele trata de comparar o poder com um esquete da mitologia grega, que é o mito de Proteu. Proteu era filho de Netuno, rei dos mares. E um dia, no seu aniversário, o Paps chegou e falou: filho, vou te dar um presente do caralho. Vou te dar o dom de mudar de forma. Desculpa, vou te dar o dom de prever o futuro. E ele achou que aquilo era muito bacana, mas em 2 dias a sua vida tinha virado um inferno. Porque todas as criaturas marinhas corriam atrás desse cara para saber como é que ia morrer, com quem ia casar, quantos filhos ia ter. E ele perdeu o sossego, voltou pro pai e falou: pelo amor de Deus, cancela. Não, não vou cancelar não, vou te dar mais um outro poder, vou te dar o dom de mudar de forma. Na hora que vierem te encher o saco, você vira moreia, vira raia, vira o diabo que você quiser. E o poder é assim. O poder tem uma realidade dinâmica que o nosso ordenamento tentou prender num esquema de contenção estático, como se o poder fosse só o poder político, só o poder econômico ou só o poder midiático. Se esquecendo não só de casos limítrofes e discutíveis, como é o caso do abuso de poder religioso, mas formas de externalização que nós unanimemente coincidiríamos em reputar inaceitáveis, que é o caso da forma de poder mais comezinha, mais antiga da sociedade, que é o uso do poder da violência e que já está batendo na nossa porta tem um tempinho. A gente achava que tinha excluído a violência das eleições, né? E quando eu tenho 16 horas para tratar disso em pós-graduação, eu trago dados a respeito da violência eleitoral, né? Que o TSE meio que fugiu da raia para discutir isso nesse processo que eu já mencionei, que é o 8285, lá de Lusiânia, Goiás. Temos aí Baixada Fluminense, candidatos assassinados às dezenas. Itaboraí, outras cidades ali, né? Maranhão, capangas armados, andando no dia da eleição. E isso é forma de poder. É a forma mais primitiva. É a forma histórica. O poder nasce despótico. O Estado, a organização social nasce despótica. E a democracia vem justamente para combater e mudar, virar a chave da nossa forma de conviver.
A democracia é uma construção social cujo fim primordial é excluir a possibilidade de violência no trato dos conflitos sociais. E a nossa organização normativa vira as costas para a realidade do poder, dando a ele um tratamento legal absolutamente descompassado, absolutamente ineficiente, que os outros ordenamentos estrangeiros resolvem a partir da adoção, que eu já mencionei, né, modelo de contencioso abstrato, que a gente, indiretamente, porque essa questão não foi enfrentada, né, de frente mesmo, enfrentada de frente é um pleonasmo, mas não foi encarada de frente, nesse caso que eu tinha mencionado. E por isso, quando a gente trata do abuso de poder das eleições, né, nas eleições, a vontade de poder é uma vontade que tende a atuar para alcançar um resultado positivo, votar em alguém, ou negativo, não votar em alguém, que é passível de ser suportado por um sujeito passivo, que é o eleitor, a partir de prerrogativas, né, de ingerência que grupos ou pessoas têm por determinados condicionamentos da sociedade, fazendo com que aquele sujeito passivo, ou um coletivo de sujeitos passivos, atuem de uma maneira descompassada, tendo como referência o que seria a vontade natural e autêntica daquele grupo de indivíduos. Então aqui a gente tem o poder que se projeta numa vontade, e essa vontade fortalecida por uma base de poder induz uma ação que se projeta sobre o comportamento do eleitor, que com grano Salles, somando a ação do eleitor A, do eleitor B, do eleitor C, infinitesimalmente, produz um resultado eleitoral que não era o resultado que seria se esses influxos de poder não tivessem derrubado a nossa pontezinha. E com isso eu encerraria a conversa de hoje. Muito obrigado. Janes, tem algum encerramento ou é só pegar o boné? Acho que travou a Janes aí, ou não sei se ela não... Oi, Flávio. Tô aqui. Tudo bom, Flávio? É o Armando, tá aqui acompanhando. O Jax estava acompanhando aqui, o Jax acabou iniciando, mas desta vez ele não teve que sair um pouco antes. Querido Flávio, Fred, posso falar de Fred, né? Frederico. Fred. Mais uma vez, né? Toda a liberdade aí, mais uma vez, é muito bom tê-lo aqui conosco. O primeiro curso que eu vi, que acompanhei lá, da Bus Propaganda aquela vez. Dessa vez ainda vai ser muito bom. Eu já tinha sido, daquela outra oportunidade, de ter sido convidado, né, ter sido determinado pelo presidente para ser auxiliar de propaganda, e provavelmente nesta suplementar nós também vou estar aí nessa trincheira com o tribunal. Isso vai ser muito bom. E falar de abuso de poder, de conduta vedada, essa coisa toda, é sempre riqueza, ainda mais com esses apontamentos seus, que os exemplos. Não vou esquecer nunca aqui da ponte que foi feita e foi criada aí para a gente poder fazer. Eu acho que está mais uma vez de parabéns. Eu quero também aqui registrar a presença aqui do Fábio, né? Dr. Fábio Henrique Fiorenza, que é membro titular do nosso tribunal, né? Agradecer mais uma vez a pessoa do nosso presidente Gilberto Giraldelli, assim como o corregedor também do Dr. Sebastião, assim como também o presidente da escola, né, digamos assim, do diretor da escola, o nosso colega Bruno de Oliveira Marques. O colega Jax não pôde estar presente, e na pessoa da Janes, agradecer todos que fizeram presente aqui. É muito bom, realmente, o palestrante falar e ouvir e poder enxergar as pessoas, né? Eu lembro que outro dia acabei de ver também uma live que ficava assim, não tem muita gente olhando,
Ele estava acompanhando uma live da OAB Leads, que é uma questão lá do direito eleitoral, e o palestrante falou, olha, muito obrigado para todos estarem ligados. Aí eu não sei, Janes e Luiz, nós vamos fazer uma foto aí também, pedir para todo mundo que possa ligar a câmera aí e poder fazer essa foto de encerramento desse segundo dia, né? E já então, podíamos... reiterando aí, né, o convite que vai ser no próximo dia 2, né, Janes? É isso? Sim, na próxima quarta-feira a gente dá continuidade ao curso. Aí na quarta o horário é às 8h30, tá? 8h30, né? Às 10h30. E na sexta-feira, né, Fred, também, das 8h30 às 10h30, né? Só essa sexta-feira que houve essa alteração do horário. Ô, Fred, você estava me chamando ali, mas eu estava chamando o Dariense para te dar o suporte aí, tá? Tranquilo, obrigado, gente. Valeu. E o Fred, né? Obrigado. Eu estava lá lembrando mais do que nós no almoço, Fred, né? Mais do que nós no almoço aí, porque às vezes é 1h da tarde. Mas aí, Fred, quer finalizar alguma coisa aí? Tudo bem? Eu estava pedindo a real pro Dariense. Isso aí. Só agradecer mesmo. Obrigadão, gente. Tá bom? Vamos tirar foto aí, Dariense? Vamos, só pegar aqui que eu tô... Obrigada, Fred. Até teve outro evento hoje simultâneo. Obrigado mesmo, Fred. Até quarta-feira. Só um pouquinho, Fred. Fica aí. Até quarta-feira. Jane saiu. Aparece, Jane, na foto? Não, não saí, não. Eu tirei uma correndo aqui. Aí. Só mais um pouquinho. 1, 2, 3. Aí. Acho que essa ficou boa. Show de bola, show de bola. Parabéns aí mais uma vez aí. Obrigado, Fred. Até quarta, então. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Tá certo, né? Então tá. Obrigada. Sucesso, ótimo evento. Abraço, Fábio.